Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, eu sou Paulo Wagner e você está acompanhando mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar, uma produção da Rádio Grande FM, e nesse episódio vamos falar sobre algo super relevante e importante na saúde do homem. Hoje, nosso assunto será hipogonadismo masculino. Você já se perguntou como o corpo masculino regula a produção de testosterona? O hipogonadismo masculino é uma condição que afeta a função dos testículos. Ela é mais frequente do que imaginamos. Essa disfunção não só interfere na saúde física, mas também no bem-estar emocional. Ela até pode afetar a capacidade reprodutiva. Descobrir os primeiros sinais do hipogonadismo masculino pode mudar a abordagem para um diagnóstico precoce. Neste episódio, vamos explorar como o hipogonadismo masculino afeta a vida diária da pessoa. Então fique com a gente. O nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Hipogonadismo, o inimigo invisível da saúde masculina, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. O hipogonadismo masculino é mais do que um termo médico. É um grande desafio para muitos homens no Brasil. Ele afeta a saúde de várias maneiras, incluindo energia, humor e relações. Muitos homens não percebem sinais do hipogonadismo, como cansaço ou baixo libido. Isso pode ser sinal de um problema hormonal sério. Se não tratado, pode causar osteoporose ou depressão, afetando muito a vida do homem. O hipogonadismo masculino acontece quando os testículos não fazem bem a testosterona ou espermatozoides. Isso pode ser por causa de hipogonadismo masculino, que são primárias ou secundárias. A condição afeta a saúde hormonal e a capacidade de se reproduzir dos homens. O hipogonadismo primário traz danos diretos aos testículos, como lesões, infecções ou genética. O hipogonadismo secundário traz falhas na hipófise ou hipotálamo, que controlam a produção hormonal. As causas do hipogonadismo primário incluem traumas, quimioterapia ou síndromes congênitas. Já as causas do hipogonadismo secundário vêm de problemas como tumores na hipófise ou disfunções endócrinas. Essas diferenças fazem com que o tratamento seja diferente. Entender essas causas é crucial para escolher o tratamento correto. Para isso, exames de sangue e ultrassonografia dos testículos são muito importantes. Eles ajudam a saber se é primário ou secundário. Conversando com a nossa reportagem, o Dr. Eduardo Jerônimo, médico urologista, conceituado na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, começa falando do quanto essa condição pode afetar de forma direta ou indiretamente a qualidade de vida e qual faixa etária pode ser mais atingida por essa condição. Vamos conferir. Você ter baixos níveis hormonais vai ter baixos níveis de libido, sua disposição para trabalho, para você sair, fazer suas coisas, um cansaço mais crônico que a pessoa tem. Tudo isso acarreta numa qualidade de vida. Baixos níveis hormonais leva a pessoa a ter uma maior perda de massa muscular, pessoas ganhar peso mais facilmente. Tudo isso vai acarretando comorbidades que pioram a qualidade de vida. Por falar em comorbidades, a gente pode traçar aí um perfil. A gente falou assim, é uma tendência natural na grande maioria dos homens de ter realmente ao longo da vida você ir tendo essa perda aí de testosterona e perdendo um pouquinho dessas questões. Existe uma data cronológica que a gente pode dizer, a partir dos 40, eu falei 45 anos na abertura, mas isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né? Não, depende, claro, é individualizado, mas a partir dos 40 já está comprovado que tem uma baixa hormonal para todo homem, geralmente 1 a 2% ano, tá? Se você for pensar, 1% não é muito, mas ao longo dos anos isso vai piorando. E claro, que depende de cada pessoa. Pessoas mais atletas, que têm um hábito saudável, boa alimentação, que tem práticas de exercício físico, com certeza ele já tem níveis hormonais maiores do que pessoas sedentárias. Então vamos dizer, esse envelhecimento para ele acarreta menos prejuízo do
quem Sim. não tem essa prática saudável. O senhor falou agora há pouco das comorbidades e falando de fatores de risco também, né? E eu me recordo que o senhor falou sobre a questão da obesidade. Por quê? Porque a obesidade, dentro da obesidade tem outras situações. Aí você tem, de repente, o seu colesterol muito alto, de repente pessoas que são diabéticas. Tudo isso são fatores que acabam influenciando nessa perda de hormônios, né? Com certeza. Está associado, a gente tem que saber, pessoas obesas têm maior nível de testosterona, sedentarismo. Pessoas que têm comorbidades como diabetes mellitus, também associado a baixos níveis hormonais. Tudo isso é um conjunto, tá? E com isso, uma coisa acarretando a outra, prejudicando a outra. Se a pessoa não se cuida nessas coisas iniciais, que a pessoa já está acostumada, hipertensão, diabetes, obesidade, fazer o exercício, cuidar da sua alimentação, com certeza seus níveis hormonais vão ser baixos. Sim. E aí uma coisa vai puxar a outra. Baixos níveis hormonais também faz a pessoa ter mais indisposição, fraqueza, a pessoa tá sedentária, a pessoa não tem ânimo para fazer as coisas e vira uma bola de neve, que a gente fala. É Sim. uma coisa puxando a outra. Então, nós orientamos a pessoa a procurar o urologista, olhar a parte hormonal, tudo, para a gente tentar quebrar esse ciclo. Sim. Melhorar o paciente como um todo. Não igual o senhor falou, não só como libido, relação sexual. Porque quando a gente fala do ato sexual em si, até você chegar naquele momento, você tem todo um outro contexto para chegar e te levar àquela situação. E esse contexto que precisa ser entendido, e se ele tiver alguma coisa em desacordo, é o que precisa ser ajustado, para que quando ele chega àquele momento, que será o ápice, sobretudo nessa situação, ele esteja bem. Senão, se você vai de repente até... E a gente é muito imediatista, né, doutor? A gente estava falando sobre isso. Hoje se busca chaves, se busca as coisas mais imediatas e rápidas, como, por exemplo, hoje está muito comum de falar do tadalafila, o Viagra já foi mais famoso no passado, a gente tem outras situações, ou seja, porque as pessoas querem resolver num curto prazo alguma deficiência que ela tenha, mas esquecem de tratar a origem daquilo, né? Então, com certeza. E tá muito fácil o acesso hoje. Você ter acesso ao tadalafila, ao Viagra, hoje tá muito fácil. A pessoa não vai, igual o senhor falou, atrás da razão por que ele está falhando, por que desse baixo libido, e vai buscar condutas instantâneas. Sim. Eu começo a tomar um tadalafila, toda a minha relação, eu começo a tomar um Viagra, podendo acarretar prejuízos. Claro. Sim. Que sem um acompanhamento médico, toda medicação tem uma complicação, e o tadalafila e o Viagra, nós já sabemos disso, que isso é muito bem divulgado, né? E outra coisa, muitas vezes ele não tem necessidade e acaba se tornando um pouco dependente psicologicamente da medicação. Não toma medicamento, ele não se sente bem, não se sente seguro. Sim. E acaba muitas vezes falhando. Doutor, mas aí, claro, é importante, nós estamos aqui olhando de uma forma geral para a pessoa que está passando por essa situação, ou seja, nós já temos um diagnóstico de alguém que precisa ter um acompanhamento profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre reposição, se isso é possível, essa reposição de hormônios, se é possível essa testosterona voltar novamente pela sua idade, cada um de forma individualizada dentro da faixa etária dele, de voltar a ter essa qualidade de vida, de voltar a ter esses níveis adequados de acordo com cada perfil. Isso é possível atualmente? Com certeza. Nós vamos tratar desde as comorbidades básicas do paciente, orientar uma boa nutrição, olhar um exercício físico, orientar outras comorbidades que ele está tendo, cuidar de um diabetes, associar um emagrecimento para ele, fazer um estudo dele geral, por que ele está acontecendo isso. E claro, precisa se repor. Muitas vezes Sim. o organismo não produz o suficiente. Eduardo, eu sou magro, eu faço exercício, eu faço coisa, e meu nível hormonal é baixo. Isso é normal, é do envelhecimento, é da falência testicular. E muitas vezes tem que se repor. Então o homem hoje tem essa reposição hormonal desde formas injetáveis, que é a mais divulgada, até hoje em dia pellets, que são implantes de testosterona que duram por um tempo até de 6 meses, que são muito seguros, mais seguros que a injeção, que dão uma estabilidade hormonal muito grande para o paciente. E é fácil, vamos dizer assim, hoje fazer o acompanhamento disso. Está muito pouco divulgado, acho, na cidade ainda, em Dourados aqui. Pouca gente fazendo também, mas dá uma boa qualidade de vida. Então tem partes hormonais, tem injeções, tem implantes, tem gel até transdérmico, mas para homem não dá tanto efeito, entendeu? Mas tem várias opções, tem como se recuperar. O uso de esteroides anabolizantes tem se tornado cada vez mais comum entre homens que buscam ganho de massa muscular, melhora do desempenho físico ou estética corporal.
No entanto, um dos efeitos colaterais mais graves e frequentemente subestimados é o hipogonadismo masculino secundário, uma condição que pode comprometer significativamente a saúde hormonal e a qualidade de vida. Os esteroides anabolizantes são versões sintéticas da testosterona, que, quando administradas em doses suprafisiológicas, levam ao aumento de níveis hormonais no corpo. Isso gera um feedback negativo no eixo hormonal. De acordo com especialistas, as causas para o hipogonadismo masculino podem ser divididas da seguinte forma: genéticos, síndromes como Klinefelter, que afeta cromossomos ou mutações em genes responsáveis pela produção de testosterona. Enfermidades, inflamações ou lesões nos testículos após traumas, cirurgias ou infecções. Exposição tóxicas, substâncias químicas como pesticidas, poluição ou uso prolongado de anabolizantes podem reduzir a produção de espermatozoides. Comportamentos, tabagismo, obesidade e abuso de álcool interferem no equilíbrio hormonal. O Dr. Eduardo Jerônimo detalha um pouco mais sobre as causas e fatores de risco para o hipogonadismo e traz outras informações sobre essa condição. Então, hereditário é um pouco mais difícil. Vai mesmo o estilo de vida, é o mais comum, tá bom? É o inerente ao envelhecimento, que existe uma falência... Seria um processo natural. Né? Natural, falência testicular. Como a mulher entra na menopausa, tem que entender que o homem também entra na andropausa. Então, mas é uma coisa muito pouco divulgada, entendeu? Porque os sintomas na mulher são mais acentuados. Sim. Então, a mulher e não é também mais pela própria negligência do homem, né? Porque o homem, a mulher vai mais rotineiramente, ela procura o especialista, ela tá lá sempre. O homem tem sempre aquela questão, tem essa questão do próprio mito, dessa questão do orgulho, dele reconhecer que ele precisa desse acompanhamento profissional para fazer esse tipo de reposição. Tem todos esses preconceitos que também precisam ser quebrados ao longo do tempo. Com certeza, né? E é muito comum no consultório, na hora que começa a prejudicar o relacionamento, a mulher leva o paciente, ela leva o homem procurar o urologista. Mas antes ele não procura. Então muitas vezes começa a se prejudicar seu relacionamento em casa, pro seu casamento, sua estabilidade emocional ali. Aí a mulher fala, você tem que procurar um urologista, você tem que se tratar, você tem que melhorar isso, porque prejudica o relacionamento, a gente sabe que prejudica o relacionamento, um convívio de um casal. Aí ela pega, como ela já está acostumada a procurar, a mulher, a gente tem que entender isso, que a mulher já tem esse hábito de procurar muito mais que o homem, ela orienta e o paciente indo lá por orientação da mulher, muitas vezes. Muito bem, esse paciente, essa pessoa convencida chegou até o senhor, chegou até o profissional, está lá no seu consultório, está ali relatando, o senhor faz lá a sua análise a respeito dele. Queria que o senhor falasse de diagnóstico, né? Ou seja, além, claro, da sua experiência, da conversa que tem, de que forma é possível ter um diagnóstico mais preciso, de que forma, inclusive, aquilo que deve ser prontamente atendido e tratado. Quais são as formas de diagnóstico hoje? Com certeza, depois da anamnese, essa conversa que nós estamos falando aqui, nós vamos pedir níveis hormonais para ele, exames sanguíneos, ultrassom. Hoje tem ultrassom de bolsa testicular com Doppler para a gente medir volume testicular, ver como é que ele está e ver se tem algumas outras comorbidades que estão atrapalhando esse nível hormonal, tá bom? E muitas vezes a pessoa está falhando, não tem ereção, tudo. Muitas vezes a gente até lança mão, hoje em dia, de ultrassom Doppler peniano. Sim. Que é um ultrassom no pênis, que a gente consegue ver toda a circulação peniana, saber se ele tem ou não uma ereção compatível com a ereção ou não. Muitas vezes a pessoa não tem uma boa ereção, mas tem fatores psicológicos associados. Eu vou falar sobre isso. E aí ele faz o exame e o exame está normal. Então você explica para o paciente e fala assim, a circulação peniana está toda normal. Aí, muitas vezes, quebra esse mito de ele falhar essa ansiedade, ele melhora. E algumas vezes, sim, tem que mostrar para ele, do mesmo jeito que você tem dificuldade de circulação, vamos dizer, cardíaca, vascular em outro lugar, o pênis faz parte de uma circulação também. Exato. É um nível circulatório. Então, muitas vezes, você vai lá e acarreta para ele, fala assim, tem esse nível de dificuldade circulatória, temos que medicar. Sim. Aí, sim, muitas vezes, lança-se mão de usar um tadalafila bem orientado, ou até outros medicamentos que existem, até injeções penianas que vão dar uma qualidade de vida para o paciente. O senhor falou da questão psicológica, ela é muito interessante nesse sentido, porque se de repente ele tem esse diagnóstico, observa isso lá, ele vai tratar essa ansiedade, que vai melhorar esse seu desempenho e tudo mais, mas aí a gente também pode falar de alguém que o senhor diagnosticou, não realmente precisa ser feito e vamos iniciar um procedimento, um protocolo aqui de tratamento.
precisa entender o paciente também. Eu falei agora há pouco que a gente é muito imediatista, quer as coisas para hoje, para amanhã, que isso também é um processo gradual. Assim como a gente vai perdendo hormônios com determinado avanço da idade, essa reposição e esse acompanhamento também ele vai se dando de forma gradativa, né? Não, certeza. Montamos um protocolo de reposição, geralmente um protocolo de reposição mais prolongada, orientamos o paciente quando ele chega no consultório, aquele nível hormonal entregue para ele naquele exame, eu sempre explico para ele, é o que o seu organismo você está integrando, é a sua casinha. Então é o seu exercício físico, a sua alimentação, sua boa noite de sono ou não, é seu estresse, que aumenta o nível de cortisol, é o que você está entregando, então o organismo ele responde com aquele nível hormonal. Sim. Eu vou ajudar na reposição, mas aí, claro, tem que se ajudar para, vamos dizer assim, ser duradouro. Não é para não ficar dependente do medicamento. Então a gente vai mostrar os pontos que precisa ser melhorado e começar a reposição. Para quando a gente ir, vamos dizer assim, prolongando essa posição, cada vez mais um tempo prolongado e não ter que fazer tantas vezes, ele se mantém a níveis hormonais bom, porque ele mudou, igual você falou, mudou o fator causal. Não só ficou lá tomando um Viagra ou medicamentos que sem necessidade. Para diagnosticar o hipogonadismo é essencial uma atenção especial. Os médicos usam exames de sangue e avaliações clínicas. Isso ajuda a identificar a condição correta. Entre os exames estão testes de sangue para medir níveis de testosterona, LH e FSH, a avaliação física para verificar desenvolvimento sexual e sintomas, questionários sobre saúde e histórico familiar. Se os níveis de testosterona estiverem baixos ou houver sintomas como cansaço, é hora de investigar. Em casos complexos, podem ser necessários exames adicionais, por exemplo, ultrassom testicular ou análise genética. Assim, é possível tratar cedo e melhorar a vida do paciente. Adotar hábitos saudáveis é essencial para quem enfrenta hipogonadismo masculino. Mudanças simples no dia a dia podem melhorar a qualidade de vida e complementar o tratamento. Algumas dicas práticas e acessíveis são: alimentação equilibrada. Priorize proteínas magras, como frango e peixe, vegetais verdes escuros e grãos integrais. Evite excesso de açúcares e gorduras trans. Exercícios regulares. Alongamento, musculação leve e caminhadas melhoram a circulação e o humor. A prática contínua estimula a produção hormonal natural. Sono de qualidade. Dormir de 7 a 8 horas por noite regula hormônios e reduz o estresse. Evite telas antes de dormir e mantenha o ambiente escuro. Práticas diárias como exercícios e alimentação balanceada são pilares para a saúde hormonal. Destaca a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Controle do estresse também é fundamental. Práticas como meditação ou yoga ajudam a reduzir cortisol, hormônio que pode atrapalhar o equilíbrio hormonal. Evite fumar e limite o álcool, pois ambos afetam a função testicular. Inclua alimentos ricos em zinco, castanha, ovo e vitamina D, salmão e iogurte para apoiar a saúde testicular. Pequenas mudanças como hidratação adequada e refeições espaçadas contribuem para resultados a longo prazo. Para fechar sua conversa com a nossa equipe, o Dr. Eduardo Jerônimo reforça essas medidas preventivas. Vamos conferir. A mudança de estilo de vida que a gente falou, o MEV que a gente fala, que é igual ser batido, mas é uma coisa que a pessoa pode se fazer, cuidar de si mesmo, sem intervenção de ninguém. Não precisa ninguém estar orientando, ou dar uma orientação, mas ela está se cuidando, entendeu? Então isso acho que é inicial, é partir disso para outras coisas. Mas e nunca é tarde para começar, né? Porque a gente pensa, mas eu nunca fiz até agora, vou começar. Não, nunca é tarde. Antes é tarde do que nunca, já tem outro ditado popular. E que é importante que nós nos mantemos em movimento, em atividade, ou seja, não importa qual seja a idade para começar a atividade física. Não importa. E se cuidar, igual você falou, não se importa, não tem idade para começar a se cuidar, né? Sim. Então, independente da idade, deve se acompanhar o médico, se acompanhar o neurologista, o médico que tenha confiança e se cuidar. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Identificar os sinais de hipogonadismo masculino é crucial para a saúde. A baixa de testosterona pode diminuir energia e bem-estar. Mas um diagnóstico rápido e um tratamento certo podem melhorar muito a vida.
É importante falar com um especialista, como um urologista e um endocrinologista. Eles podem fazer exames como o teste de testosterona livre para ajudar. Se necessário, a reposição hormonal pode regular os níveis hormonais. Comer bem e fazer exercícios como caminhadas ou musculação também são essenciais. Evitar ficar muito tempo parado e reduzir o estresse são passos importantes. Não ignore sinais como cansaço ou perda da massa muscular. A saúde masculina exige cuidado constante. Procure informações em sites confiáveis, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E converse com médicos de confiança. Cuidar da saúde é essencial para viver melhor. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.